Um Estado totalitário verdadeiramente eficiente será aquele em que o todo-poderoso Comitê Executivo dos chefes políticos e o seu exército de diretores terá o controle de uma população de escravos que será inútil constranger, pois todos eles terão amor à sua servidão. Por que o ser humano precisa tanto sonhar com um mundo diferente do que aquele que ele vive? Em primeiro lugar, né, porque nós sonhamos todos com a felicidade, né? Se alguém nos perguntar o que nós queremos, todos nós queremos ser felizes. Ainda que cada um de nós provavelmente nomeie de felicidade algo muito particular e peculiar. Digamos que, se a gente for um pouquinho freudiano, nós temos 3 grandes empecilhos para essa felicidade. A primeira, né, é a força da natureza, que faz com que a natureza, de alguma maneira, seja sempre mais forte do que nós, né? A segunda é a decrepitude do nosso próprio corpo, a velhice, a doença, o fato, né, de que a gente sente ir perdendo as nossas capacidades. E o terceiro, segundo Freud, que é a causa maior, é a dificuldade que nós temos de viver entre nós, né? Como é difícil suportar o próximo e como é difícil que o próximo nos suporte, né? Quer dizer, as relações entre os humanos são relações difíceis. Para o Freud, a verdadeira causa do mal-estar está justamente nessa dificuldade da convivência dos homens entre si. Se eu estou chamando a atenção para isso, porque todas as utopias, sem exceção, ao longo dos séculos, tocaram de alguma maneira nesses 3 pontos. Na esperança de que a ciência traria soluções, né? Era a esperança que a ciência pudesse vir a dominar a natureza e dominar a decrepitude do nosso corpo, que nós possamos viver mais e melhor, né? Então, há todo um sonho, né, depositado, principalmente nas utopias modernas, na ciência, e todas as utopias também tentaram organizar a vida dos humanos, né? Criar, de alguma maneira, uma fantasia, né, de um bom poder, ou de um bem supremo, né? Quer dizer, todas as utopias, de alguma maneira, vendem algo que elas não podem entregar, né? Elas vendem uma receita de felicidade coletiva, né? Como se a soma dos desejos individuais pudesse fazer um. E é evidente que a soma dos desejos individuais nunca faz um, né? E há justamente o conflito, né, entre os vários desejos. No entanto, né, o ser humano, nesse sonho repetitivo, né, de poder eliminar o conflito e garantir o amor, né, sonha ao longo das utopias, né, escreve sempre sobre o mito do bom poder, né, como se sempre nós vivêssemos num poder que não é esse que a gente queria, mas que um dia o bom soberano virá, né? Quer dizer, um dia esse bom poder existirá. E, evidentemente, é um engodo, né? Mas é um engodo que, geração após geração, consegue seus efeitos, né? Porque ela bate em algo que é profundamente humano, né? Algo desse sonho, né, de querermos fazer de sermos unidos, vivermos em harmonia, vivermos em paz, né? Essas são todas fantasias. Agora, o que nós vemos, né, que nós vivemos em guerra, nós não vivemos em harmonia, nós brigamos no primeiro sinal de trânsito, né? Nós passamos nossa vida nos queixando dos outros, né? Mas nós sonhamos com o contraponto disso. Então, nós poderíamos talvez dizer que tudo isso é do campo da ilusão, né? Ilusões, né, que são necessárias para o indivíduo porque falam sobre os seus desejos, né? A ilusão toca aos desejos mais fundamentais do humano.
E que essas ilusões, né, a religião é uma forma de ilusão também, né, como sistema organizado, né. Tanto eu estou utilizando aqui um termo ilusão, né, que também é um termo freudiano, né, de um texto que ele escreveu, que chama Futuro de uma Ilusão, que é um texto de 27, que é um texto onde ele faz a crítica da religião, né, das religiões constituídas, e ele aposta na ciência, né. Bom, ele próprio, 2 anos depois, vai dizer que, bom, a própria ciência não vai poder resolver, mas a própria ciência pode se tornar um pensamento religioso, né? Ele também pode se apresentar como algo que não permite o questionamento, da mesma maneira que as utopias, né? Então, a gente pode dizer, né, justamente que um mundo sem utopias é muito perigoso. Um mundo com utopias demais, ou quando as utopias querem se realizar a qualquer preço, nem que por isso tenha que matar a metade da humanidade que não concordava com ela, também é muito perigoso. E que às vezes, né, algo que faz viver num momento, né, numa época histórica, pode ser mortífero na outra. Nem sempre as mesmas ilusões. Uma ilusão pode ser algo muito vital num determinado momento e muito mortífero no outro. Que o ser humano é um ser desejante parece indiscutível. Mas eu pergunto o seguinte, por que o ser humano é um desejante de ter, tem sido um desejante de ter? Por que ele não como desenvolver a possibilidade dele ser um desejante de ser? O ser humano vive na dialética do ser e do ter, né? O desejo, ele não tem objeto, então a gente, evidente, numa sociedade capitalista que atingiu o nosso atual nível de civilização, nós estamos inundados por objetos, né? A tal ponto que a gente reduz o desejo ao objeto, e cada vez ele satisfaz menos, evidentemente, porque ele é feito, aliás, para não satisfazer nem um pouco, porque tem que lançar o próximo, né? Agora, em relação ao ser, né, um dos autores que trabalhou muito as utopias, né, que foi o Marcuse, justamente nos anos 60, que tem até um livrinho chamado Utopia e alguma coisa, não lembro mais o título, ele dizia, né, ele chamava atenção nos anos 60, dizia assim, olha, o nível de acúmulo das forças produtivas hoje em dia no mundo chegou num ponto que as pessoas não precisariam mais trabalhar 8 horas por dia, né? A humanidade já tem um capital acumulado, elas poderiam trabalhar menos e gastar mais tempo para o lazer, para a cultura. E, no entanto, né, de lá para cá, a humanidade, em vez de evoluir nesse sentido, né, foi evoluindo no sentido contrário. Não que o ser humano tenha podido trabalhar menos e se cultivar mais, mas ele está no limite, eu tenho a impressão, trabalhando mais, né, e se cultivando menos, né, tendo menos tempo para ler, para conversar com o seu próximo, para trocar ideias, né, e mesmo a cultura, ela vira uma cultura de massas, né, mesmo a cultura, ela vira uma cultura de consumo. Então, essas coisas que você coloca, eu acho que são importantíssimas. O ser humano, estritamente, a história econômica permitiria, né, mas, no entanto, vai-se numa outra direção. Minha única questão é assim, acho que se vai-se é porque nós somos todos coniventes, né? Porque senão as coisas não seriam do jeito que são.